Bom, gente, então vamos para o próximo aqui, que é a volumetria responsiva. Então, para não fazer uma fachada caricata, você precisa ter uma volumetria responsiva. Então, vamos lá, gente. Então, para você não fazer uma fachada caricata, você precisa de uma volumetria responsiva. O que isso significa, gente? Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que para se fazer um bom projeto, a gente precisa ter técnica aplicada à concepção, né? Saber identificar as condicionantes pré-existentes. Inclusive ficou errado aqui, eu peço desculpa para vocês, mas é porque eu ainda não consegui revisar. Hoje foi bem corrido. Mas então a gente precisa aqui se atentar a isso. Então a gente precisa ter técnica aplicada à concepção e saber identificar essas condicionantes. E aí cai naquilo que eu falei para vocês. Deixa eu só ler os comentários aqui, para mim tirar os comentários para que vocês consigam ver melhor aqui. E lembrando, gente, que eu coloco assim, então eu fico meio de cabeça para baixo aqui, então não liguem, tá? Que eu demoro um pouquinho para ler, porque é difícil aqui. A Pamela falou assim, verdade, quando me formei senti essa necessidade de conhecer melhor as matérias. Pois é, existe muito isso, né? O Rodrigo tá falando muito top conteúdo. Ele tá falando que tá entendendo sim. Ah, que bom, Rodrigo, fico muito feliz. O Rodrigo falou assim também, não quero errar também como esse projeto que a maioria dos condomínios... Reformulando, o Rodrigo ele não quer errar porque ele vê muito isso nesses projetos em condomínios, né? E de fato, Rodrigo, isso hoje virou uma praga, né? E é muito doido isso. E eu já falei isso pra vocês, eu tinha um certo ranço, né, disso, assim, eu culpava os arquitetos, eu ficava, tipo, com raiva mesmo, porque por que eles estão fazendo isso, né? Gente, isso não é arquitetura, por que eles estudaram 5 anos pra fazer isso? Eu ficava muito chateado com isso. E depois eu fui entender que não, que na verdade eu fui muito privilegiado de ter conseguido achar esse caminho, sabe? E poder estar aqui hoje ajudando vocês, pra mim, é uma missão, assim, porque eu sei que muitos não conseguiram achar esse caminho, porque eu quase não consegui. E existem professores que não têm essa lógica de concepção de projeto, portanto, é muito difícil ajudar a gente, né? E a arquitetura também, ela entra num campo meio abstrato, né, da criação, assim. Então, às vezes, não se sabe por onde começa, ou às vezes acham que não se sabe, né? E, na verdade, tudo é método, tudo tem um jeito certo de começar um projeto, tem metodologia para isso. E aí as pessoas pensam, não sou criativo, eu não consigo fazer um projeto igual o João, não consigo fazer um projeto igual o José, e consegue, você só não descobriu esse caminho, sabe? Então, eu tomei isso como meta, assim, ajudar as pessoas a desenvolverem projetos potentes, né? Eu quero ensinar as pessoas a desenvolverem projetos potentes, para ajudar inclusive a nossa classe, né? Porque a arquitetura está tão banalizada, né? As pessoas, principalmente os leigos, né? Tem uma visão tão caricata da arquitetura, como se a arquitetura fosse isso, né? Essa imagem superior aqui. Então, não quero que isso aconteça, então eu tô aqui para tentar mudar isso. Eu sei que eu sou uma formiguinha aqui, mas eu vou fazer a minha parte, enquanto eu puder. Mas voltando então. Então, uma volumetria, muito obrigado pelos comentários, tá, gente? Lembrando vocês, comentem, curtam, enviem essa live para um amigo, que é muito importante para mim. Então, a gente tem 2 volumetrias aqui, que são muito interessantes. Eu sei que eu já falei inúmeras vezes sobre essa casa que fica em Hanoi, no Vietnã, mas ela é muito interessante e ela quebra algumas das objeções que são mais pertinentes aqui no nosso ramo. Que eu escuto muitos arquitetos falando, né? João, mas eu faço um projeto assim porque o cliente quer assim, né? E eu já falei isso milhões de vezes e vou repetir aqui. O cliente sempre vai trazer para você um projeto raso como repertório, né? Como referência. Por quê? Porque ele não tem repertório. Mas não significa que é o que ele queira. Muito pelo contrário, é porque ele não tem acesso a bons conteúdos, ele não tem acesso ao site do ArcDaily, a revistas especializadas de arquitetura, portanto ele conhece os projetos que estão nos condomínios, né? E ele acha que aquilo é arquitetura quando na verdade não é. Mas voltando aqui para o nosso tema central, então eu trago essa casa, né, esse projeto de Hanoi, porque esse terreno, gente, ele tem incríveis dimensões de 4 de frente por 16. Porque lá em Hanoi tem um território muito pequeno e é muito oneroso o terreno. E aí é absurdo assim, o preço do terreno, então esse terreno é pequenininho por isso. Então, é um terreno de 4 por 16 e eu já tenho uma live aqui, inclusive, sobre esse projeto, quem se interessar. O arquiteto utiliza várias estratégias e considera muitas condicionantes, inclusive condicionantes intangíveis, que muitos arquitetos nem passariam pela cabeça deles, sabe, que existiria essa condicionante. E foi justamente essa condicionante que ganhou um protagonismo de uma forma que deu essa volumetria super interessante para essa edificação. Então perceba, se fosse um projeto raso, colocaria esse projeto em uma outra volumetria, uma volumetria extremamente caricata, e aí, na verdade, a gente tem aquela união de tudo que a gente está discutindo aqui. Então a gente tem técnica aplicada à concepção e um projeto responsivo às condicionantes pré-existentes. Portanto, a gente tem mais ingredientes na hora de conceber esse projeto e a gente vai ter automaticamente uma volumetria muito mais interessante. Na verdade, não muito mais interessante, uma boa volumetria, uma volumetria de verdade, não uma volumetria primária, né? Uma concepção inicial, mal concebida.
Então essa é a principal diferença dessas duas volumetrias. Então perceba que a primeira volumetria, ela nasce da planta. Então tipo assim, eu começo a planta, eu expliquei isso para vocês, a gente começa pela planta baixa, quando na verdade não deveria, começa pela planta baixa e aí sobe, estruda essas paredes e aí vamos ver o que vai acontecer e eu vou arrumar. Aqui não, aqui ele tem uma lógica de processo completamente diferente. Ele considera as condicionantes e aí a gente tem, portanto, uma volumetria responsiva a essas condicionantes pré-existentes. E aí com técnica aplicada à concepção, esse é o resultado final. Tá? Então, esse é o segundo passo. Você precisa fazer uma volumetria responsiva.